Quando olhamos os céus, sempre nos impressionamos com suas belezas, seja pela manhã com o lindo céu azul ou à noite com a linda luz das estrelas. Mas nem tudo nesse espaço é só beleza. O espaço carrega um perigo quase infinito, pois os perigos que existem no espaço só aumentam cada vez que nos distanciamos da Terra. E no vídeo de hoje falaremos não só sobre as grandes belezas do espaço, mas também sobre seus perigos e terror em relação à nossa vida como conhecemos e sobre nossa existência como humanidade e planeta Terra. O espaço, vasto e insondável, esconde perigos que vão além da imaginação de qualquer ser humano. É uma vastidão escura onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença opressora, esmagadora, que parece consumir a própria alma. Para quem se atreve a desbravá-lo, a primeira lição é clara: o espaço não é um lugar para os frágeis. O corpo humano, frágil e delicado, é feito para a segurança da Terra. No espaço, essa segurança é um luxo inalcançável. A radiação cósmica, invisível e mortal, atravessa o corpo como lâminas de energia. Células são destruídas silenciosamente, e o DNA, a essência da vida, é corrompido, criando aberrações genéticas e doenças terríveis. O câncer é uma sombra constante que se arrasta pela mente dos astronautas, mas é apenas o começo. A ausência de gravidade, à primeira vista, parece libertadora, mas a verdade é muito mais sinistra. Ossos se tornam frágeis, dissolvendo-se como pó, enquanto os músculos definham, inúteis. O coração, incapaz de funcionar corretamente, enfraquece. Cada batida se torna uma luta e o sangue, sem a gravidade para guiá-lo, flutua livremente, acumulando-se de maneira anômala no crânio, pressão nos olhos. Dores de cabeça insuportáveis e uma visão distorcida transformam a experiência em um pesadelo constante. E então há o frio. No vácuo do espaço, onde não há ar para transferir calor, o corpo pode congelar em segundos. O calor escapa silenciosamente e o frio extremo abraça cada célula, transformando o sangue em gelo e rompendo os órgãos. Uma exposição mínima ao vazio resulta em morte instantânea, pois o corpo é sugado pela escuridão. O perigo mais aterrador, no entanto, é a solidão. No espaço não há refúgio para a mente. O silêncio absoluto envolve o ser humano como um véu de loucura. O isolamento infinito, onde cada estrela distante parece zombar da insignificância humana, pode quebrar a sanidade de qualquer um. Vozes, alucinações, a perda gradual da percepção do tempo, tudo se transforma em uma espiral descendente que consome lentamente o espírito. A vastidão negra do espaço, ao primeiro olhar, parece um convite irresistível. Um oceano sem limites de estrelas, planetas e mistérios insondáveis. Mas a verdade é mais sombria do que qualquer pesadelo que a mente humana possa conceber. O espaço é um cemitério silencioso, onde cada passo dado em falso pode se transformar no último suspiro de um viajante audacioso. O ar da Terra, tão simples e banal, é um luxo inexistente, além da atmosfera. Um mero defeito no sistema de suporte de vida, uma falha microscópica, pode levar à asfixia em segundos. O vácuo, insaciável e impiedoso, espreita. Ele puxa com força mortal, sugando o calor do corpo, fazendo o sangue ferver e os olhos explodirem em uma fração de segundos. Lá fora, no vazio absoluto, não há quem ouça o último grito. O corpo, congelado instantaneamente, flutua sem destino, condenado a vagar pela eternidade. Mas ainda mais aterrorizante são as forças invisíveis que regem o cosmos. Buracos negros, capazes de devorar planetas inteiros, escondem-se como predadores à espreita. Ondas gravitacionais podem dilacerar espaçonaves como se fossem papel. Tempestades solares, com sua fúria incandescente, podem fritar eletrônicos e deixar os astronautas flutuando no nada à mercê do abismo. O espaço não é um lugar para os fracos de coração, é uma tumba silenciosa e infinita, onde cada segundo fora da Terra é uma dança com a morte. Sair do conforto do nosso planeta é enfrentar o desconhecido, onde cada momento pode ser o último. A escuridão não perdoa. Ela espera pacientemente pelo seu próximo sacrifício, fria e indiferente, pronta para engolir qualquer um que ouse sair dos limites seguros da Terra. Não é somente nós, como seres humanos, que temos riscos. Nosso lar, a Terra, também não está livre de perigos e terrores do espaço. Estamos à mercê de acontecimentos que estão fora do nosso controle. A vastidão do espaço sempre foi um símbolo de mistério, fascínio e, ao mesmo tempo, um imenso campo de possíveis desastres. Entre as maiores ameaças que o cosmos guarda para a humanidade, as teorias sobre a extinção da nossa espécie são perturbadoramente plausíveis. A humanidade, em sua existência frágil, flutua em um planeta diminuto, vulnerável às catástrofes cósmicas que podem, num instante, apagar milhões de anos de evolução e civilização.
Entre essas ameaças, destacam-se colisões catastróficas com asteroides, explosões de supernovas e o fim térmico do universo. Uma das teorias mais apavorantes é a do impacto de asteroides gigantes. Embora a Terra tenha sobrevivido a inúmeros impactos ao longo de sua história, alguns deles deixaram marcas devastadoras. O impacto que eliminou os dinossauros, por exemplo, liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. Imagine por um momento um asteroide de tamanho semelhante ou até maior colidindo com o nosso planeta nos tempos atuais. O impacto inicial já seria capaz de destruir uma grande parte da vida na Terra, mas as consequências subsequentes seriam ainda mais horríveis. Nuvens de poeira bloqueariam o Sol, causando um inverno global que poderia durar décadas ou até séculos e destruir a base de todas as cadeias alimentares. Outra teoria temível vem das profundezas do espaço, as supernovas. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela explode violentamente, liberando uma quantidade inimaginável de energia em um processo chamado supernova. Se uma supernova ocorresse a uma distância relativamente próxima da Terra, a radiação liberada poderia dizimar a camada de ozônio que protege nosso planeta. Isso tornaria a vida na superfície impossível, pois a radiação ultravioleta do Sol nos atingiria de maneira letal. Um cenário mais terrível seria uma explosão de raios gama, que ocorre quando certas estrelas colapsam em buracos negros. Os raios gama são extremamente potentes e poderiam, com um único feixe, destruir a atmosfera de um hemisfério inteiro da Terra, condenando tudo abaixo a uma morte lenta e dolorosa. Entre as ameaças cósmicas, o surgimento de um buraco negro próximo à Terra talvez seja o mais aterrorizante de todos. Os buracos negros, com sua gravidade esmagadora, consomem tudo ao seu redor, inclusive a luz. Se a Terra fosse atraída por um buraco negro, seríamos literalmente desintegrados, com o planeta sendo lentamente engolido até desaparecer por completo no vórtice escuro. Ainda mais assustador é que não há como detectar esses corpos celestes até que estejam muito próximos, e nesse ponto seria impossível fugir. Além disso, há a perspectiva do fim térmico do universo, uma teoria que prevê que em bilhões de anos todas as estrelas se apagarão. Aí o universo se tornará um lugar frio, vazio e escuro. Nesse cenário, mesmo que a humanidade de alguma forma sobrevivesse às ameaças até esse ponto, não haveria energia suficiente no cosmos para sustentar a vida. Esse seria o fim de toda a civilização, um silêncio eterno, onde até mesmo a memória do que fomos se perderia no vazio cósmico. Cada uma dessas teorias nos lembra de quão insignificantes somos diante das forças cósmicas. Vivemos sob uma falsa sensação de segurança, mas o universo, indiferente à nossa existência, pode a qualquer momento trazer a da extinção, sem aviso, sem misericórdia. É uma dança delicada entre a sobrevivência e o abismo. E no final, o espaço pode se tornar o palco de nosso último suspiro coletivo. E esses perigos não param somente em catástrofes naturais. Existem coisas que estão além da compreensão humana, coisas que não sabemos nem por onde começar a estudar, esses fatos que nos deixam como simples insetos perante acontecimentos que não teríamos nem chances de sequer presenciar o nosso próprio fim. O universo é imenso, frio e silencioso. Ao menos essa é a percepção que temos de longe. No entanto, ao longo da história da exploração espacial, a humanidade descobriu que o cosmos não é tão silencioso quanto parecia. Existem sons perturbadores, vindos de diferentes fenômenos e objetos espaciais, que, quando captados e traduzidos para frequências audíveis, revelam uma inquietante e muitas vezes aterrorizante melodia. Estes sons são fragmentos de um universo ativo e violento, e alguns deles estão associados a fenômenos extremamente perigosos e potencialmente destrutivos. Os planetas gasosos gigantes como Júpiter e Saturno emitem sons estranhos e perturbadores. O campo magnético de Júpiter, em particular, interage com as partículas do vento solar, criando uma espécie de assobio ou grito agudo e irregular. Esses sons foram captados pela sonda espacial Juno, que orbitou o gigante gasoso em 2016. O ruído é semelhante ao som que se esperaria ouvir em um filme de terror espacial.
Altos e baixos repentinos, acompanhados de distorções caóticas que evocam a sensação de estar preso em um ambiente hostil e desconhecido. Além disso, Saturno, com seus anéis deslumbrantes, também é uma fonte de som misterioso. Quando a sonda Cassini se aproximou dos anéis do planeta, captou uma série de ruídos metálicos e alienígenas, causados pelas partículas dos anéis sendo aceleradas pelo campo magnético do planeta. É como se o próprio espaço ao redor de Saturno cantasse uma melodia alienígena, ao mesmo tempo atraente e inquietante. Outro som que desperta o desconforto e o medo é o misterioso zumbido das estrelas moribundas. Algumas estrelas, quando chegam ao fim de suas vidas, colapsam violentamente em supernovas, deixando para trás pulsares. Estrelas de nêutrons que giram incrivelmente rápido, emitindo pulsos regulares de radiação. O som desses pulsares, quando convertido em áudio, é hipnoticamente perturbador. Um ritmo mecânico, frio e implacável, como o tic-tac de um relógio celestial que inevitavelmente marcará o fim de tudo. Cada pulsar é como o batimento cardíaco de um gigante moribundo, ecoando na vastidão do espaço. Alguns cientistas relatam uma estranha sensação de desconforto ao ouvi-los, como se estivessem escutando algo destinado a permanecer oculto, mas há sons ainda mais misteriosos. Um dos fenômenos mais intrigantes e assustadores são os chamados sinais rápidos de rádio, FRBs na sigla em inglês. Essas explosões de energia são incrivelmente breves, durando milissegundos, e sua origem permanece um mistério. Captados por radiotelescópios, os FRBs aparecem como gritos cósmicos, de uma intensidade impressionante. O que os torna particularmente assustadores é a sua imprevisibilidade. Eles surgem do nada, em pontos aleatórios do cosmos, e desaparecem antes que possamos compreendê-los. Alguns sugerem que poderiam ser o eco de civilizações distantes tentando se comunicar, enquanto outros acreditam que são simplesmente o produto de fenômenos naturais exóticos. No entanto, a frequência com que ocorrem e sua força desconcertante despertam um medo profundo. E se o que estamos ouvindo não é um simples chamado, mas sim um aviso? Além dos FRBs, há uma frequência de rádio específica captada no início da era espacial, que deixou cientistas atônitos e até apavorados, o famoso sinal WOW. Em 1977, um radiotelescópio no estado de Ohio captou um sinal inexplicável de rádio que parecia vir de algum ponto distante no espaço profundo. O sinal era tão anômalo e forte que o astrônomo que o detectou, Jerry Ehman, escreveu "Wow" ao lado dos dados registrados. Desde então, o sinal WOW permanece envolto em mistério sem nunca ter sido replicado. O que deixou muitos inquietos foi a possibilidade de que algo ou alguém estivesse tentando se comunicar conosco, e o silêncio subsequente apenas aumentou essa sensação de desespero. O que era o WOW? Uma saudação de boas-vindas ou uma despedida final? Não podemos esquecer dos buracos negros. Sim, até mesmo eles, esses devoradores cósmicos insondáveis, têm sua assinatura sonora. O som de um buraco negro devorando uma estrela é captado como um grito agudo e incessante, um verdadeiro pedido de socorro, um lamento que parece ecoar no espaço vazio. Embora o buraco negro em si não emita som, a estrela que é destroçada em sua órbita final emite uma onda de raios-x que, quando convertida em áudio, se torna uma cacofonia desesperada.
É o som de algo que é tragado para um destino do qual nunca retornará. Um som que, ao ouvi-lo, faz surgir um arrepio profundo, como se estivéssemos ouvindo o próprio eco da condenação. Existe também o som mais assustador de todos, o silêncio. O silêncio absoluto do universo além de nossa galáxia. Em meio ao zumbido constante das estrelas, das ondas gravitacionais e dos sinais de rádio, existe um silêncio que se estende para além do que podemos compreender. Esse silêncio em si é uma lembrança da nossa insignificância, de como estamos sozinhos em um cosmos vasto e indiferente. É um silêncio que pode ser mais perturbador do que qualquer som, pois nos lembra de que, apesar de toda a nossa tecnologia, de todo o nosso desejo de explorar e entender o universo, ele pode no final nunca nos responder, e isso por si só é aterrorizante. Os sons do universo, quando traduzidos e decodificados pelos nossos instrumentos, carregam um peso que vai além da simples ciência. Eles são ecos da vastidão, murmúrios de eventos inimagináveis e talvez lembretes silenciosos de nossa fragilidade diante das forças cósmicas. Ao refletirmos sobre esses sons perturbadores, surge uma pergunta quase inevitável: o que esses ruídos, zumbidos e explosões nos dizem sobre o lugar da humanidade no grande esquema do cosmos? Cada um desses sons, seja o eco grave de buracos negros colidindo, o ritmo frio dos pulsares ou os alarmantes sinais de rádio rápidos, revelam um universo que opera em uma escala de tempo e poder que desafia a nossa compreensão. Nós, que construímos civilizações e acreditamos ser os mestres de nosso destino, somos confrontados com realidades que transcendem completamente nossa capacidade de controle. O som de uma estrela sendo devorada por um buraco negro, por exemplo, é um lembrete brutal da impermanência de todas as coisas. É como ouvir o universo engolir uma vida inteira, um lembrete cósmico de que tudo, inclusive nós, eventualmente será tragado pelo inevitável fluxo do tempo e da destruição. Há também um paradoxo curioso ao refletir sobre esses sons. O universo é, na verdade, silencioso em sua vastidão. O vácuo não transporta som como na Terra, mas nós o fazemos falar através de nossas máquinas, que captam vibrações e radiações, transformando-as em algo audível para nossos frágeis ouvidos. Essa capacidade tecnológica, que nos permite ouvir eventos tão distantes e grandiosos, nos faz questionar o que, exatamente, estamos tentando entender ou talvez aplacar. Ao dar forma sonora ao incompreensível, será que estamos tentando humanizar um universo que essencialmente é inumano? O que estamos buscando ao transformar o rugido de uma colisão cósmica em uma experiência sonora? Seria uma tentativa de nos aproximarmos do inatingível? Ou talvez uma maneira de encontrar sentido em algo que não está obrigado a fazer sentido para nós? Mas talvez o som mais inquietante, ao refletirmos, não seja o que conseguimos ouvir, mas o que está envolto em silêncio. O silêncio que se estende além dos sinais de rádio e das ondas gravitacionais é um lembrete perturbador de que o universo, em sua maior parte, não emite sons que possamos captar. Esse silêncio pode ser visto como a indiferença do cosmos às nossas preocupações e medos. Um espaço infinito onde nossas vozes não têm alcance. Ele pode também evocar uma sensação de isolamento. Estamos sozinhos neste vasto oceano escuro? Ou há algo, alguém, ouvindo nossos próprios sons, nossas transmissões, nossas tentativas de contato e optando por não responder? No fim das contas, a reflexão sobre esses sons cósmicos nos coloca face a face com a essência do que significa ser humano em um universo vasto e desconhecido. Somos seres frágeis, limitados por nossos sentidos, mas com uma curiosidade imensa e um desejo profundo de entender o que está além de nós. Esses sons, traduzidos e transformados pela tecnologia, são pequenos vislumbres de algo maior, algo que talvez jamais possamos compreender por completo. Eles nos fazem lembrar que, por mais que avancemos, o universo sempre manterá seus mistérios, sussurrando segredos que desafiam nossa compreensão. E talvez o mais perturbador de tudo seja perceber que, enquanto ouvimos esses sons do cosmos, não podemos deixar de nos perguntar o que eles estão tentando nos dizer. Ou pior, será que estão dizendo algo que não estamos prontos para entender? O medo que sentimos em relação ao espaço é algo visceral, profundo, que vai além da simples curiosidade científica ou da admiração pela vastidão do cosmos. Ele reside em um ponto nebuloso da nossa consciência, alimentado tanto pela nossa ignorância quanto pela nossa percepção de fragilidade. O espaço, em toda a sua imensidão e mistério, representa algo que nos desafia, nos confronta e, mais perturbador ainda, nos faz encarar a realidade de nossa insignificância. E é exatamente isso que desperta tanto temor.
Abaixo de cada descoberta sobre o universo, de cada foto deslumbrante captada por um telescópio, há uma sensação subjacente de vulnerabilidade e desorientação. Primeiramente, o espaço é aterrorizante porque ele é vasto de uma maneira inimaginável. Nossa mente humana, acostumada a conceber distâncias na escala de metros, quilômetros ou, no máximo, milhares de quilômetros, não é equipada para processar o que realmente significa algo como anos-luz. Quando olhamos para o céu noturno e vemos estrelas, planetas e galáxias, estamos olhando para objetos a distâncias tão gigantescas que a luz que vemos é, na verdade, uma imagem do passado. Algumas dessas estrelas que brilham intensamente já podem ter deixado de existir há milhões de anos. Essa vastidão temporal e espacial nos lembra de quão diminutos somos, seres de carne e osso, confinados a um único planeta, que mal podem explorar o quintal cósmico além da nossa atmosfera. Esse sentimento de pequenez é amplificado quando consideramos o que existe lá fora. O espaço é praticamente um vazio absoluto, um vácuo imenso onde não existe ar para respirar, som para escutar ou qualquer forma de vida como conhecemos. É hostil em sua essência. A atmosfera que nos protege na Terra não existe no espaço. Ali, os corpos flutuam sem resistência, e a falta de pressão e de oxigênio transforma o ambiente em algo instantaneamente letal para nós. O espaço não é apenas longe, ele é um lugar que não foi feito para nossa sobrevivência. E essa sensação de fragilidade é algo que mexe profundamente com o nosso instinto de autopreservação. Em uma nave espacial, cada parafuso e vedação se torna vital. Um pequeno erro, uma falha técnica e o vácuo do espaço tomaria conta, transformando o que era uma missão de exploração em um cenário de terror. Além disso, o espaço nos confronta com o desconhecido. E o desconhecido é uma das fontes mais primordiais do medo humano. Desde os primórdios, nossos antepassados temiam o que não podiam ver ou entender. As sombras da floresta, as profundezas do oceano e, claro, o céu estrelado acima. Com o avanço da ciência, começamos a desbravar essas fronteiras, mas o espaço permanece como o maior de todos os enigmas. Mesmo com as tecnologias mais avançadas, a maior parte do universo ainda nos é inacessível e incompreensível. Sabemos muito pouco sobre os fenômenos cósmicos, como buracos negros, matéria escura e energia escura. Essas entidades parecem desafiar as leis da física que entendemos, operando em uma realidade que não conseguimos explicar completamente. Cada nova descoberta é um passo adiante, mas também uma lembrança de que, para cada resposta que obtemos, surgem mais perguntas. Outro fator que alimenta nosso medo é o sentimento de isolamento. Na Terra, por mais distantes que possamos estar, sempre sabemos que existe vida ao nosso redor. O planeta está repleto de sinais de vida: florestas, oceanos, cidades, animais, pessoas. Mas no espaço não há sinais de vida. Pelo menos que tenhamos encontrado até agora. Essa ausência de vida evoca uma sensação de solidão profunda. A ideia de que poderíamos estar sozinhos no universo é para muitos desoladora. O espaço não oferece companhia, apenas uma vastidão fria e silenciosa. Mesmo as missões tripuladas mais ousadas, como as viagens à Lua ou o projeto de enviar humanos a Marte, são marcadas por essa angústia. Ao sair da Terra, os astronautas se tornam os seres mais isolados do cosmos, completamente dependentes de seus sistemas artificiais de suporte à vida. Esse isolamento é um lembrete constante de que, no espaço, estamos por nossa conta e risco. E, finalmente, o espaço evoca medo por seu caráter imprevisível e potencialmente catastrófico. A Terra, apesar de seus perigos, oferece um grau de previsibilidade. Vivemos cercados por sistemas naturais com os quais estamos acostumados. No entanto, no espaço, estamos sujeitos a forças e eventos que podem nos obliterar sem aviso prévio. Um exemplo claro disso são os asteroides e cometas. Embora o impacto de grandes corpos celestes seja raro, as consequências seriam catastróficas. A colisão de um grande asteroide poderia acabar com a vida na Terra de maneira rápida e devastadora, como ocorreu com os dinossauros, e isso sem mencionar outros perigos como explosões de raios gama, supernovas, ou até mesmo a ameaça de um buraco negro que, se aproximasse, destruiria tudo o que conhecemos sem deixar rastro. Além desses fenômenos visíveis, há também a questão do destino final do universo. A teoria do fim térmico do cosmos, que sugere que o universo continuará se expandindo até que todas as estrelas se apaguem e o calor desapareça, é uma perspectiva aterrorizante. Um universo frio, sem vida, sem luz,
onde até mesmo o tempo perderia significado, nos confronta com o vazio final de nossa existência. O medo do espaço, neste contexto, é também o medo de nossa própria mortalidade e da mortalidade de todas as coisas. Portanto, o medo do espaço é multifacetado, ele nasce do desconhecido, da vastidão, da nossa vulnerabilidade, do isolamento e do pressentimento de um final inescapável. Embora o espaço inspire curiosidade e exploração, ele também desperta em nós algo mais primitivo, um medo que, no fundo, nos lembra de que, por mais que tentemos compreender o universo, ele é vasto demais, imprevisível demais e incompreensível demais para que possamos domá-lo completamente. E talvez esse seja o maior temor de todos, saber que, apesar de todo o nosso conhecimento e esforço, somos, em última análise, pequenos viajantes em um mar de mistério impenetrável. E essa fragilidade mostra um medo profundo, um sentimento que ressoa com nossos instintos mais primitivos. O espaço é hostil, suas condições são letais, e os perigos estão sempre à espreita, desde asteroides que podem colidir com a Terra até as radiações invisíveis que permeiam o cosmos. Essa percepção nos confronta com a realidade de que nossa vida, por mais grandiosa que pareça em nossa escala, é vulnerável e efêmera. A ideia de que podemos ser apagados em um instante, como se fôssemos apenas poeira nas correntes do tempo, é sem dúvida aterrorizante. No entanto, esse mesmo medo é o que alimenta a nossa curiosidade, é a busca pela compreensão do desconhecido que nos impulsiona a explorar, a questionar e a investigar o espaço com sua imensidão, se torna um campo fértil para a imaginação e a descoberta. Nossa curiosidade nos leva a construir naves espaciais, a enviar sondas para explorar planetas distantes e a ouvir os ecos do universo através de ondas gravitacionais. Cada passo que damos em direção ao desconhecido é uma afirmação de nossa existência, uma tentativa de reivindicar nosso lugar neste cosmos vasto. That's one small step for man, one giant leap for mankind.